por isso eu penso que é necessário algumas medidas que, neste espírito deste movimento que está a ser criado e que vai ser apresentado aqui hoje, eu daria a minha opinião pessoal. Em primeiro lugar, penso que é necessário e urgentemente mudar o sistema de organização política e social da sociedade portuguesa. Em segundo lugar, reavaliar os pré-requisitos dos cidadãos que podem estar na vida política. Em terceiro lugar, encontrar modos de funcionamento político paralelos à organização partidária. Em quinto lugar, modernizar as mentalidades, os processos, os valores e as pessoas. É fundamental que os portugueses passem a ser mais participativos. Isto acontece já há alguns anos nos países, por exemplo, a norte da Europa. Infelizmente, nos países do sul da Europa, muitas vezes confundidos com países incultos, ou países desorganizados, ou países caóticos, como a senhora Merkel normalmente considera. É preciso que nós possamos reivindicar e possamos afirmar a nossa cultura e tentar demonstrar que provavelmente somos diferentes. Penso mesmo que vivemos há alguns anos numa verdadeira violência simbólica do que foi esta integração na comunidade europeia. E provavelmente não assimilámos bem essa violência simbólica a que temos sido sujeitos. Porque muitas vezes a voz dos portugueses provavelmente não tem força suficiente para ser ouvida nessas instâncias comunitárias. E por isso diria que também é necessário modernizar e valorizar a educação, em primeiro lugar, a ciência e a cultura, a par da economia, da justiça e da saúde. E porquê é que falo na educação, na ciência e na cultura? Infelizmente agora a cultura passou a deixar de ter um ministério para ser a Secretaria de Estado. Falo da cultura porque ela é o garante da imaginação, da identidade de um povo. E por isso acho lamentável que nós não possamos, de facto, ter condições para que a cultura e a ciência andem juntas para permitir um desenvolvimento sustentável, portanto, do país. Diria também, ainda em sexto lugar, que é preciso definir um plano de desenvolvimento nacional a médio e a longo prazo, consistente, de acordo com a situação caótica em que nos encontramos do ponto de vista social e do ponto de vista económico. E, em sétimo lugar, potencializar o melhor que os portugueses têm. A meu ver, a sua situação geográfica. Estratégica a norte, estratégica a sul, estratégica a oeste, estratégica a este. Quer com o continente africano, quer com o continente americano, sul-americano, quer com o continente europeu, quer com o continente asiático. E por isso, diria que esta é uma potencialidade fundamental. Mas não é só a situação geográfica, é a sua cultura. A sua cultura conhecida em todo o mundo, pelos portugueses que se espalharam por todo o mundo. Também o seu turismo, que é uma potencialidade fantástica que temos. Por outro lado, a sua capacidade de mediação. Nós somos mediadores por excelência. Nós somos um país de comerciantes. Sempre fomos. Desde o início da nossa história. E por isso temos que potencializar essa nossa capacidade. Também a nossa visão universal. Nós temos uma visão universal. Muitos povos não têm, mas nós temos essa capacidade. E também a sua capacidade adaptativa. Os portugueses têm uma capacidade adaptativa fantástica. Da mesma maneira como têm aptidões criativas invulgares. E também a sua convivência e espiritualidade, que é um valor do século XXI. Eu gostava de dizer que estas ideias para a saída da crise estão ligadas a um trajeto que eu tive como docente e como estudante desta escola, que conviveu numa zona absolutamente fantástica deste país que se chama Prosperado. Porque foi aqui que eu fiz a minha formação, como jovem, e entrei aqui com 17 anos. Vim da cidade de Leiria, nunca tinha vindo a Lisboa. O meu pai, na altura, em 1967, deu 500 escudos no bolso para ir no de comboio de Leiria para Lisboa. Saí no Rocio e perguntei onde é que era a Cruz Quebrada. Vocês não acreditam, mas eu vim com a mala na mão, desde o Rocio a pé até à Cruz Quebrada. Porque um cidadão inculto, jovem,
que vinha pela primeira vez à cidade de Lisboa, não sabia onde é que ficava a Cruz Quebrada, não sabia o que era um elétrico, e ia perguntando onde é que ficava a Cruz Quebrada e toda a gente me dizia, fica lá para aquele lado, fica lá para o fundo. Cheguei às 6 horas da tarde a esta escola, que tinha, neste edifício aqui à frente, o edifício da Universidade Portuguesa, do qual nós pernoitámos para fazer os exames de admissão no dia seguinte, que eram autênticos exames militares. E passei nessas provas, com 17 anos, e até hoje aqui fiquei, nesta zona maravilhosa que nos envolve aqui, nesta região. E por isso, diria que é preciso que se faça a história da Cruz Quebrada e do Conselho de Oeiras, em sentido geral, que foi a influência que teve não só os estudantes que aqui viveram, mas também todos os concidadãos que aqui vivem perto, e estou a falar da Cruz Quebrada, do Dafundo, da Algés, da Velha, todas as regiões próximas, portanto, aqui da minha faculdade. Eu recordo, em primeiro lugar, uma influência decisiva que os jovens tiveram nesta altura, aqui nesta zona, que foi a influência do Maio de 68. Uma influência absolutamente decisiva na mudança de paradigma do que se ensinava aqui dentro desta escola, na forma como os estudantes passaram a ter uma visão do corpo, uma visão do desporto, uma visão da educação física, uma visão da nossa profissão completamente diferente daquela ginástica sueca ou ginástica cueca, como falava o nosso saudoso ator de teatro Vasco Santana. E nessa altura passámos a ler psicologia, passámos a ler antropologia, passámos a ler bioquímica, passámos a ler neurociência, passámos a ler história, passámos a ler outras coisas que não tinham só a ver com o corpo formatado, mecânico, meramente executor, mas sim um cidadão que pensa, um cidadão que sente, um cidadão que chora, um cidadão que ri, um cidadão que interage com os outros. E começámos a mudar o paradigma desta escola, que tinha professores que vinham da Academia Militar e que vinha da Faculdade de Medicina. Uns chegavam a cavalo e outros vinham em carros, que eram os únicos que existiam na altura. E passámos a ter uma visão completamente diferente do que era ser cidadão, do que era a nossa profissão e do que era a nossa identidade. E por isso, esta revolução cultural que se passou aqui na Cruz Quebrada foi muito importante, porque permitiu a mudança do paradigma desta escola. Eu recordo de conviver, nesses tempos, como estudante, com o Padre Fanhais, Maria Catarina Pestana, Padre José Felicidade Alves e muitos outros cidadãos que fizeram aqui, neste espaço da Cruz Quebrada, as primeiras experiências de uma sociedade interativa, de uma sociedade com as portas abertas e de uma sociedade que pensava politicamente diferente. E eu estou-lhes muito grato por isso, porque aprendi imenso, como jovem, a perspectivar o que era a opressão em que vivíamos nesse tempo. Mas não foi só o Maio de 68, foi também as dinâmicas estudantis que se criaram nessa altura e também as conquistas de Abril, porque de facto os jovens participaram de uma forma muito profunda nesse processo, desde 68 até 1965. E por isso essa experiência é inesquecível. Mas é claro, não pode ser memorizada com a tristeza, ou não pode ser memorizada com saudade. Tem que ser memorizada numa perspectiva de visão atual, de perspectiva atualizada do que significa esses valores conquistados nesse tempo. Em que, por exemplo, eu recordo muitos colegas, professores desta escola, tinham sido presos porque, jogando futebol, ou jogando handball, ou jogando basquete, sendo atividades de grupo, eram consideradas atividades subversivas. Reparem de chegar nessa altura. É muito engraçado. Muitos colegas nossos têm sido presos por se juntarem em grupo para fazerem uma atividade esportiva. Mas também, devo dizer que se passaram aqui, nesta mesma sala, organizados para os seus estudantes nessa altura, e com muitas personalidades da cultura musical, teatral portuguesa, manifestações culturais, artísticas e políticas. Aqui esteve Zeca Afonso, aqui esteve Adriano Correia de Oliveira, aqui estiveram imensos artistas portugueses à altura que inundaram as nossas cabeças com novas ideias, com novas reflexões, com novos debates. Foi um momento inesquecível que vivemos. Eu não sou saudosista, mas gostava hoje de recordar, nesta fundação do Grupo Oeiras, esta história desta zona da Cruz Quebrada e desta escola.
também a extensão desta perspectiva que no Conselho de Oeiras teve, de facto, impacto. Eu recordo, por exemplo, a candidatura do professor Noronha Feio, uma pessoa muito grata na nossa profissão, e que foi vereador da Câmara de Oeiras durante anos, até à sua morte, obviamente, muito cedo, e que acabámos recentemente de fazer um honoris causa em sua memória, portanto, a título póstumo, a uma das figuras mais importantes deste país na área da cultura desportiva, na área da cultura artística. Foi um homem, de facto, como vereador da Câmara de Oeiras, que fez uma inovação absolutamente fantástica e deixou uma monumental obra que hoje está à vista de todos os cidadãos deste Conselho, em muitas iniciativas que ele propôs e que depois foram, de facto, efetuadas, quer em instalações desportivas, quer em espaços verdes, quer em espaços, portanto, literários, como é o Parque dos Poetas, muitas iniciativas, o Quintal Desportivo, muitas iniciativas que ele aqui deixou, de facto, que marcaram, de facto, este Conselho com qualidade de vida e, acima de tudo, com um projeto interessante nessa matéria. Também é necessário aqui recordar um Conselho com residentes muito experientes e, acima de tudo, muito cultos. É uma mais-valia para Portugal. E este movimento pode reportar esses concidadãos que aqui vivem porque têm imenso valor. O que é que o MOVE me suscitou para adesão a este movimento? Esta é a terceira questão que gostava de falar hoje aqui convosco. Em primeiro lugar, a criação de uma nova referência na vida política e democrática da região e do país. Em segundo lugar, a criação de um novo modo de fazer e estar na política, com independência de opinião e capacidade participativa. Em quarto lugar, a possibilidade de construir uma nova ordem de valores. Em quinto lugar, a valorização das experiências diversificadas dos seus participantes. Criação de redes de sociabilidade. Dar voz aos cidadãos, que é uma coisa que falta muito na política. E dar a voz aos cidadãos através de uma forma moderna de fazer política. Falta fazer isso. Os cidadãos estão arredados da participação da vida política. Veja-se os resultados do ato eleitoral, do último ato eleitoral. Mover-se ativamente na resolução dos problemas locais, regionais e nacionais. E estender este pensamento, criando um movimento crescente de cidadãos com participação ativa na sociedade portuguesa. Isto foi inspirado, obviamente, no programa que já tive a ocasião de ler e que será apresentado, portanto, assim. Há um outro aspecto que eu considero muito importante e gostava de falar-vos aqui, que é, e que eu vivo no meu cotidiano com os alunos desta escola, que é a problemática que os jovens se encontram. São milhares de jovens. É uma geração que neste momento se encontra completamente confusa, perdida e sem saber o seu futuro. É necessário que pensemos a importância da participação política dos alunos, dos jovens, que representam uma geração com poucas saídas após a universidade. Há hoje jovens que ainda vivem nas suas famílias até aos 30, 35 anos. São adolescentes adiados na sua idade e que não sabem exatamente o que é que podem fazer perante as oportunidades que o país lhes oferece. E por isso é necessário que esta crise desta geração de jovens, uma verdadeira epidemia com consequências muito graves para o futuro de todos nós, que possamos, de facto, ver quais são os efeitos deste adiamento da autonomia dos jovens e qual a necessidade de um novo conceito de empreendedorismo que possamos oferecer a estes jovens para que procurem, de facto, encontrar soluções para as suas vidas. Por isso, será necessário que eu vos possa falar do último ponto que tinha preparado para a minha intervenção e que tem a ver com a importância da renovação dos protagonistas políticos na vida pública. Eu diria que, como já disse antes, é necessário um novo modelo de fazer e estar na política. Criar novas dinâmicas participativas centradas na vida cotidiana das pessoas.
A política tem que ser feita para as pessoas e com as pessoas. Vivenciar mais criticamente a vida dos cidadãos e as lógicas de solidariedade, coesão e cidadania numa dimensão de proximidade e estar vigilante às decisões das instituições públicas, privadas e de solidariedade social. Implementar a reflexão e o debate numa perspectiva interdisciplinar entre os protagonistas da vida pública, da vida política. Valorizar a essência da história e da cultura portuguesa na tomada de decisão política dos problemas nacionais em conjugação com os parâmetros de análise das políticas internacionais. Passar da intriga e do insulto para uma postura mais elegante de fazer política em função de valores fundamentais de cidadania e democracia. Aceitar a diversidade das ideias e das soluções para os problemas existentes na vida social política dos portugueses. Fundar estratégias realistas de trabalho e de organização política orientada para alvos críticos da sociedade portuguesa. Estruturar modelos mais robustos de decisão política por uma articulação entre ministérios, entre pelouros, gabinetes, projetos, etc. Após um diagnóstico e análise rigorosa dos problemas existentes nas diversas áreas de intervenção social, comunitária e internacional. Eu costumo dar este exemplo. Vejo com muita mágoa nas instituições, principalmente nas instituições públicas, também algumas privadas, de ver as coisas completamente espartilhadas e as políticas públicas não serem agregadas e integradas, estruturadas de uma forma conjunta, para bem da instituição pública e para bem dos cidadãos. Esse é um dos maiores cancros da organização do edifício político e principalmente da administração pública. Porque, para todos os efeitos, nós vivemos às vezes com cidadãos que têm o nosso estatuto, o mesmo estatuto e que estão ao nosso lado, e com ele não falamos. Os ministérios não falam entre si. Os pelouros das câmaras não falam entre si. As decisões não são partilhadas. As decisões não são hierarquicamente colocadas. E depois há uma estruturação tipo top-down, que muitas vezes não funciona, porque ela não tem dinâmicas interativas, não tem dinâmicas de interação. E por isso, para terminar, gostaria de saudar o movimento, acreditar que vai ter futuro, acreditar que vai ter dinâmica, acreditar que as pessoas vão perceber que nas horas de crise nós temos sempre soluções. E por isso esta é uma excelente solução e como cidadão português e como trabalhador da função pública eu manifesto publicamente perante os seus fundadores que têm a minha pessoa quando for necessário para os ajudar a desenvolver este movimento que agora é que acontece. Muito obrigado pela vossa atenção. Irá intervir a doutora Catalina Pestana, ex-deputada municipal da Câmara de Oeiras e mais